Shalom, vamos dar continuidade à leitura do livro Judaísmo Nazareno. Nesse tópico falaremos sobre as falsas contradições entre os ensinos de Yahushua e a Torá. No Sermão da Montanha existem 6 momentos em que Yahushua usa a seguinte fórmula: ouviste que foi dito, mas eu vos digo. Há pessoas que usam estes textos como tentativa de provar que a lei foi revogada. Não obstante, se pesquisarmos com minudência o discurso do Mashiach, verificaremos que Yahushua não está declarando a abolição da lei da Torá, mas sim a sua vigência. Se não vejamos a questão do homicídio. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão Haká será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do Guerrinom. Matitiahu 5, 21, 22. Na passagem referida, Yahushua cita a proibição do homicídio que está prevista na Torá, Êxodo 20, 13, Deuteronômio 5, 17. Já que uma das funções do Mashiach é interpretar a Torá e lhe revelar os significados mais profundos e até então ocultos, Yahushua explica que a ira contra seu irmão é equiparada ao homicídio. Em sentido parecido, consta do Talmud Bavli, no Tratado de Bava Metzia: aquele que publicamente avilta seu próximo age como se derramasse seu sangue. Ora, já que a Torá proíbe tanto o assassinato em Êxodo 20, 13 e Deuteronômio 5, 17, quanto o rancor em Levítico 19, 18, o Mashiach os colocou em um mesmo patamar, demonstrando o alto grau de santidade que deve ser vivido por seus discípulos. Assim fazendo, o Mashiach não invalidou a Torá, mas lhe deu uma interpretação mais rigorosa. Consoante o pensamento de Yahushua e de outros rabinos, a violação de um mandamento menor, por exemplo, o rancor contra o próximo, pode levar à transgressão de um maior, como exemplo, o homicídio. Consequentemente, deve o homem cumprir o mandamento menor para que não seja levado à infração de mandamento mais grave. Mister citar o Midrash Tanaítico, Sifri de Devarim 19, 10, 11. Para que sangue inocente não seja derramado, e assim a culpa do derramamento de sangue recairá sobre ti. Mas se um homem odeia o seu vizinho, o espera no caminho e o ataca. A este respeito foi dito: um homem que transgredir um mandamento leve, acabará por transgredir um mandamento pesado. Se transgredir, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Levítico 19, 18, acabará por transgredir, não te vingarás e não guardarás rancor. Levítico 19, 18. Daí que seu irmão possa viver a teu lado. Levítico 25, 36, até quando ele derramar sangue. Conclui-se, pois, que Yahushua desenvolveu um típico raciocínio rabínico de que tanto o homicídio quanto o rancor deve estar longe do homem, já que ambos são proibidos pela Torá. A questão do adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Matitiahu 5, 27 e 28. De um modo geral, teólogos cristãos asseveram que Yahushua criou um novo mandamento, uma vez que a lei proibiu o adultério e o Mashiach inovou ao vetar a simples cobiça com os olhos. Tal raciocínio está completamente equivocado. Se não, vejamos. A Torá tanto proíbe o adultério quanto a mera cobiça. Não adulterarás, está em Êxodo 20, 14. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, a sua serva, o seu boi, jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20, 17. Então Yahushua estava corrigindo a falsa instrução de que somente o adultério é pecado
e que a cobiça não consistia em transgressão aos mandamentos de Yahweh. O reparo efetuado pelo Mashiach demonstra que ambas as condutas, adultério e cobiça, são desaprovadas pela Torá de Yahweh. À luz do judaísmo dos essênios, cujas ideias possuem profunda relação com as lições de Yahushua, cobiçar com os olhos é sinal de impiedade. É o que se lê nos manuscritos do Mar Morto. Pois isto é o que disse: teus olhos são demasiado puros para ver o mal. Sua interpretação: que seus olhos não os arrastam para a luxúria na época da impiedade. Abacuque, coluna 5, linhas 6 e 7. Agora, pois, filhos meus, escutai-me, e eu abrirei os vossos olhos para que vejais e compreendais as obras de Elohim, para que escolham aquilo que lhes compraz e rejeiteis o que odeiam, para que caminheis perfeitamente por todos os seus caminhos e não vos deixeis arrastar pelos pensamentos da inclinação culpável e dos olhos luxuriosos. Documento de Damasco, coluna 2, linhas 14 e 16. Na mesma linha, o judaísmo rabínico, derivado do farisaísmo, também equipara a cobiça ao adultério. Contém o Talmud Bavli: aquele que olha com cobiça para o pequeno dedo de uma mulher casada é como se já tivesse cometido adultério com ela. O Midrash Rabbah de Vaikra, Levítico, dispõe: não é somente o que peca com seu corpo que é chamado de adúltero, mas aquele que peca com o seu olho também é assim chamado. Logo, a lição de Yahushua sobre o adultério em pensamento se harmoniza perfeitamente com a Torá, bem como com o judaísmo antigo. A questão do divórcio. Também foi dito a respeito de quem repudiar sua mulher deve escrever uma carta de divórcio e dar a ela, mandando-a para longe da sua casa. Mas eu lhes digo: qualquer que repudie a sua mulher, exceto por causa de prostituição, comete adultério com ela. E quem toma a mulher repudiada, comete adultério. Matitiarro 5, 31, 32. Existe uma contradição aparente e não real entre a Torá e o escolho de Yahushua. Aqueles que defendem que Yahushua revogou a lei dizem: a lei permitia o divórcio, porém o Salvador o proibiu, exceto no caso de adultério. Coteje os versos acima, transcritos com estas palavras do Mashiach. Então chegaram ao pé dele os perushim, os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Elohim ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moshe dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moshe, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Matitiarro 19, 3 ao 9. Os perushim, os fariseus, sustentaram que o divórcio é permitido pela Torá, o que é verdade, consoante o seguinte texto: se um homem tomar uma mulher e com ela consumar o casamento e depois passar a não se agradar mais dela por ela lhe ter feito alguma coisa ofensiva, ele escreverá para ela um certificado de divórcio, dará a ela o certificado e a mandará embora para sua casa. Deuteronômio 24, 1. Já que os perushim defenderam o divórcio com fundamento na Torá, e Yahushua usa a própria Torá para demonstrar que Yahweh não aprova a separação, exceto no caso de adultério.
Torá, o que a Torá diz? E criou Elohim o homem, a sua imagem, a imagem de Elohim o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 27. Homem e mulher os criou e os abençoou. Gênesis 5, 2. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24. Ensino de Arroxu extraído da Torá. Não tendes lido que aquele que os fez, no princípio macho e fêmea os fez, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Elohim ajuntou, não o separe o homem. Matitiarro 19, 4, 6. Após Mashiach explicar que a Torá é contra o divórcio, falou o motivo pelo qual Moshe permitiu a separação. Moshe, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Matitiarro 19, 8. Ou seja, Yahushua explica que somente os duros de coração se divorciam e que no princípio não era assim. A expressão no princípio em hebraico é Bereshit, que é o nome semita do livro de Gênesis. Então o Mashiach quis demonstrar que antes da queda do homem e o ingresso do pecado no mundo, planejou Yahweh a indissolubilidade do vínculo matrimonial, estado ideal que deve ser mantido por aqueles que não têm o coração embrutecido. Trata-se da aplicação do princípio judaico de interpretação conhecido como Yesod Abriá, o princípio, fundação da criação. Ou seja, a pessoa deve tentar viver conforme as regras estabelecidas pelo Eterno no princípio, antes da queda do homem. Em suma, a mesma Torá usada pelos fariseus para justificar o divórcio também foi manejada por Yahushua para provar que o Eterno não aprova a separação, já que no princípio criou homem e mulher para que ambos fossem uma só carne. Esta interpretação de Yahushua não é novidade em termos do judaísmo antigo, visto que em período anterior os essênios defendiam a indissolubilidade do matrimônio e criticavam os fariseus por tomarem mais de uma esposa durante as suas vidas. Os construtores de muros, os fariseus, são capturados 2 vezes na fornicação, por tomar 2 mulheres em sua vida, apesar de que o princípio da criação é macho e fêmea os criou. Documento de Damasco, coluna 4, 19 e 21. Contemporâneo de Yahushua, o rabino Shammai, 50 antes da Era Comum e 30 depois da Era Comum, que era fariseu, também pregava que o divórcio somente seria admitido em caso de adultério, extraindo este entendimento a partir do texto de Deuteronômio 24:1. Se um homem tomar uma mulher e com ela consumar o casamento e depois passar a não se agradar mais dela, por ela lhe ter ferido alguma coisa ofensiva, ele escreverá para ela um certificado de divórcio. Segundo a letra da Torá, para ocorrer o divórcio, a mulher precisa ter feito alguma coisa ofensiva, o que significa, na visão de Shammai, o cometimento de adultério. Conclusão: a interpretação do Mashiach sobre a indissolubilidade do casamento é pautada na Torá em conformidade com o judaísmo essênio e com o judaísmo farisaico de Shammai.